Senhor, Pai. Obrigado. Cuida de nós 24 horas por dia. Amém. Seja louvado, seja bendito aquele que nunca nos desampara. Glória a Deus. A música acaba de dizer, leva além. Mas nós precisamos entender que... Dá um pouquinho mais de som. Precisamos entender que não é Deus que nos leva além. É nós que decidimos ir mais além. Glória a Deus. Porque por vontade de Deus, você não sairia da presença dele o tempo todo. Por vontade dele, nós não ficaríamos distantes. Porque ele almeja, ele procura aqueles que ele quer o adorar. Aqueles que vão adorá-lo, ele procura para se regozijar com esses. Então, quando a gente vê o contexto da música, parece que está na mão de Deus o nos aproximar dele. Leva-me além. A gente quer ir além, mas esse ir além, existe ferramentas espirituais que nós podemos usar para ir além. Uma dessas ferramentas é a oração no Espírito. Por exemplo, nós temos alguns princípios que nós continuamente falamos, que são os princípios que regem a igreja que anda no Espírito. E são alguns princípios que a gente pode falar: oração em línguas, louvor, adoração, confissão da palavra, meditação da palavra e jejum. São 6 princípios que estabelecem a igreja onde quer que ela esteja. Se você estiver praticando estes princípios, o irmão David Robbins falou isso, irmão Bernardo, há muitos anos atrás. Se você estiver praticando estes princípios e colocar você dentro da selva amazônica e ficar lá perdido 20 anos, praticando esses princípios, e nós nos encontrarmos daqui a 20 anos, você vai estar falando exatamente as mesmas coisas que eu estou falando. Porque o Espírito é um só. E quando você pratica as práticas espirituais, ele não vai te direcionar por confusões. Você sempre vai saber qual é a direção. Como um rio que corre para o mar. Todas as águas de todos os rios, elas estão indo em direção ao mar. Não é naturalmente isso? Não é natural uma semente ser lançada na terra, aquela semente florescer, crescer, dar o fruto, e aquele fruto tem semente, você tira a semente, normalmente aquele fruto vai dar a mesma espécie de fruto da semente, e aqui vai séculos e séculos e séculos o fruto se repetindo na mesma espécie. Adão não tinha aparência de macaco. Adão, que a ciência diz, alguns segmentos da ciência diz que o homem veio do macaco, porque ele é meio parecido, O homem veio do macaco. Então, exatamente da maneira que Adão foi criado há muitos milênios atrás, imagem e semelhança de Deus, nós nos mantemos. Não teve nenhuma diferença. Adão não tinha 3 braços, não tinha um só, não tinha só uma perna. Ele tinha exatamente o que
que eu tenho e você tem. Cabeça, tronco, membros. Exatamente onde está. 2 pernas, 2 braços, 2 orelhas. Adão foi assim quando foi criado há muitos milênios atrás. Não teve alteração. Porque tinha um programa no sêmen, na semente do homem carnal. Mas, da mesma maneira aconteceu com o homem espiritual. O homem espiritual, quando ele foi criado, que foi no primeiro capítulo de Gênesis, se você olhar, você vai ver no versículo 26, está escrito: e formou Deus o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. O homem espiritual foi criado exatamente como Deus é. Só que esse homem, ele passou a ter um corpo para habitar na terra algum tempo depois, que pode ser milênios. Do capítulo 1 para o capítulo 2 da Bíblia, se você observar, a Bíblia não relata quanto tempo durou da criação do homem espírito, imagem e semelhança de Deus, até a criação, até o corpo dele ser moldado do pó da terra e receber o sopro de Deus nas suas narinas. Até isso acontecer, a Bíblia não relata quanto tempo passou dali até aqui, do capítulo 1 para o capítulo 2. Pode ter sido milênios depois. Milênios. Nós não temos como saber, mas se a gente medita na palavra, a gente sabe que foi 2 momentos que o homem foi criado. O homem foi criado espírito, e no outro momento foi criado o corpo para o espírito habitar. Eu acredito que todos vocês já devem ter observado esses textos. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Então, quando a gente observa isso, quando Jesus aceitou o plano de Deus para vir para a terra e dar novamente vida ao homem, que o homem estava morto. Quando Jesus chegou na terra, não existia nenhum homem espiritualmente vivo. Nenhum. Com exceção de João Batista. João Batista já teve o Espírito desde o nascimento. Mas nenhum homem, aliás, João Batista teve o Espírito com ele, não teve o Espírito nele. Porque o próprio Jesus deu esse testemunho de João Batista. Não existe nenhum homem na terra semelhante a João. Mas no reino dos céus, o menor é maior que ele. Então ele estava dizendo homem espiritual. Então o homem físico, ele permaneceu homem carne por cerca de 4.000 anos. Desde a criação, da queda, até o Pentecostes. Até o Pentecostes, o homem esteve morto espiritualmente. Então, o fôlego de vida que foi soprado no homem quando ele foi formado do pó da terra, este fôlego de vida voltou para o homem em Pentecostes, nos 120 discípulos, quando o Espírito Santo veio sobre os homens novamente. O mesmo Espírito que o homem recebeu no momento da sua... que Deus soprou no homem, e ele recebeu o fôlego de vida. E juntamente com esse fôlego de vida, um Espírito
vivificado em Deus. Esse mesmo Espírito, ele voltou quando Jesus concluiu a obra e enviou o Espírito Santo. Hoje, quando nós ministramos a palavra, e a gente gosta muito de ler na parte que o apóstolo Paulo fala, porque o apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos fora de época. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus enquanto ele estava na terra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esses textos e essas cartas maravilhosas, já tinha passado mais de 30 anos que Jesus tinha sido crucificado, que tinha subido ao céu. Mais de 30 anos. Quando ele escreve, mas ele encontra com Jesus com menos de 20 anos que tinha acontecido. Por que é que nós nos identificamos tanto com o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, ele viveu na mesma condição que nós podemos viver hoje. Ele não conviveu, não andou com Jesus. Ele se relacionou com Deus e com Jesus pelo Espírito. Pelo Espírito. Ele conheceu Jesus glorificado. Somente. Ele não teve nenhum contato. Ele apenas escutava falar do Galileu que habitou em Jerusalém naquele período, sabia toda a história e saía procurando cristãos em tudo quanto é lugar para poder matar, perseguir, prender, convicto de que estava servindo a Deus. O apóstolo Paulo tinha convicção, antes da sua conversão, ele tinha convicção que estava servindo a Deus, de coração. Por isso que ele foi um homem tão especial para Deus, porque embora ele estivesse num rumo totalmente contrário do que Deus queria, mas ele estava fazendo convicto de que estava servindo a Deus. Não era como os fariseus que se colocavam em adoração para ser visto pelos outros. Ele não era um desses. Aí o que aconteceu? A partir do momento que ele entendeu este processo todo de novo nascimento, do Espírito de novo habitando nele, que ele pôde dizer: não mais eu, não vivo eu mais, agora Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele disse tudo isso. Ele disse, por quê? Porque ele reconhecia que o Espírito que estava nele era superior às vontades da carne que habitava nele também. A carne que habitava nele, que às vezes ele precisava confrontar ele com ele mesmo, ele sabia que nada poderia vencê-la se não fosse o Espírito dominando. Então, quando nós entendemos que o homem voltou a viver depois de 4.000 anos, que foi o princípio, né? Quando ele caiu, que ele desobedeceu, ele caiu e morreu. Morreu completamente. Só continuou andando sobre a terra, mas morto, espiritualmente morto. Jesus disse isso quando o jovem queria acompanhá-lo, e ele disse: Senhor, deixa-me sepultar meu pai. Jesus respondeu o quê? Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Isso quer dizer o quê? Tinha morto no caixão e morto carregando o caixão. Olha a diferença. Hoje o mundo está repleto de mortos que estão pulando, bebendo, se drogando,
fazendo tudo que a carne tem vontade, achando que estão vivos. Achando que estão vivos. Porque nós passamos a entender, depois do nosso novo nascimento, que morte para nós não é a morte do nosso corpo físico. Morte para nós significa separação de Deus. Então aqueles que estão separados de Deus, que não se renderam ao sacrifício da cruz, estão mortos. Todos mortos. Nós já estivemos mortos um dia. Mas graças a Deus nós estamos vivos em Cristo. Glória a Nós Deus. estamos vivos para sempre. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Oh, glória. Nunca morrerá. Isso é uma garantia que Jesus nos deu na ressurreição de Lázaro. Ele nos deu a garantia. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Se jamais morrerá, nós já estamos vivendo a vida eterna. Ele não quis dizer morte do corpo, onde alguns de nós vão passar para a carreira, outros vão para o Campo Santo, outros vão para a Consolação. Não foi essa a morte que ele disse. Não foi essa. E não tema esta morte, porque essa todos nós vamos passar por ela. Não tema. É um momento difícil que nós enfrentaremos, não só a nossa própria, mas dos nossos queridos filhos, netos, pais, mães, irmãos, parentes chegados, amigos íntimos. É muito duro quando a gente tem que enfrentar isso. Muito difícil. E às vezes nos traz até pânico quando a gente vê possibilidade de pessoas tão ligadas a gente partirem antes da hora. Nos dá pânico. Um avô, por exemplo, vendo um netinho quase desfalecendo. Isso é duro demais. Eu passei isso recentemente. E meu Deus, como é difícil. Só cogitar a possibilidade é muito difícil. Então, inclusive, vocês sabiam que esse foi o motivo autêntico de que Jesus chorou? Foi por isso? Porque Jesus, no momento que estava determinado, sabendo o que ia fazer, para que Deus fosse glorificado através dele. No momento que Jesus foi chamado para ir acompanhar Lázaro na sua doença, ele demorou mais 2 dias e gastou mais 2 para chegar. Chegou lá, Lázaro tinha 4 dias de sepultado. Naquele momento, quando ele se deparou com aquele clima de velório, de dor, ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque aquilo que ele viu, ele pensou: esta dor eu não poderei tirar de vocês. Vocês vão sentir essa dor enquanto o homem existir na terra. Vocês vão passar por essa dor. Eu trouxe vida para vocês. Vocês viverão eternamente comigo na glória. Mas a dor de ver um filho, de ver um pai, de ver um irmão morrendo nessa terra, essa dor eu não posso livrar vocês dela. Por isso ele chorou. Ele lamentou. Foi um choro de lamento. Eu lamento muito, meus filhos, mas não poderei livrá-los dessa dor. Muitos acham que Jesus chorou por outros motivos. Não. Ele não poderia chorar por algo que ele sabia que ia fazer. Não tinha razão nenhuma para chorar porque Lázaro estava morto. Por quê? Se ele iria ressuscitar daqui a pouco.
Por que chorar? Então, eu tive esse relatório no Espírito e foi confirmado todas as vezes que eu falo sobre esse assunto. Eu tenho uma confirmação disso. E vocês têm também, podem saber disso. Então, quando nós cada vez mais vamos nos conscientizando de que nós somos Espírito, a gente vai percebendo que algumas coisas que nós nos deparamos no dia a dia vão perdendo algum valor que a gente tem dado. A gente, embora fale muitas coisas sobre o reino de Deus, e a gente confessa, a gente declara, mas no nosso dia a dia, o que acontece mesmo é que nós estamos cada um cuidando da sua vida. É assim ou não é? Cada um. Amanhã Joilson vai para a escola, Ari vai para a sua loja vender seus materiais de construção. Vera vai fazer seus negócios lá com Osmar. Vitor vai trabalhar também na sua atividade. Cada um vai se virar tocando sua vida. Não está errado isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para nós a vida no Espírito deveria ser o centro. Deveria ser primeiro. Porque olha aqui o que ele fala no Salmo 84, não, no Salmo 84, versículo 10. Um dia na sua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. A palavra qualquer aqui, ela está separando entre uma pessoa que ganha um diário de R$100 e outra investidor na Bolsa de Valores que ganha R$1 milhão por hora. A palavra qualquer aqui coloca os dois no mesmo nível. Olha o que o salmista está dizendo. Um dia na sua presença vale mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se com um dia na presença de Deus eu posso substituir 3 anos do meu trabalho de 8, 12 horas por dia, por que mesmo assim a presença de Deus não é primeiro para mim? É difícil a gente responder essa pergunta, né? Porque essa pergunta é para cada um fazer consigo mesmo. Não é para você, para a gente se expor aqui. O objetivo disso não é esse. O objetivo é definitivamente entender que se você está diante da glória do Altíssimo, a tendência é você ficar com o rosto iluminado. Como aconteceu com Moisés. Ficou 40 dias lá, quando ele voltou, a face dele estava iluminada. Sem comer, sem beber, 40 dias. Quando ele chegou embaixo, a face dele estava iluminada por causa da presença. O tempo que ele passou na presença mudou a aparência física. Então, se nós entendemos definitivamente que Deus, estando na presença de Deus, todo o resto se torna menor, por que então a gente não pega essa pérola que é essa sabedoria do Espírito? Por que a gente não pega essa pérola e fala, eu vou deixar Deus cuidar dos meus negócios? Eu vou deixar Ele cuidar definitivamente do meu negócio e vou
ficar na presença dele. Olha o que Jeremias fala no capítulo 29. Jeremias fala assim, eu bem, que Deus fala, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos todo bem, não de mal. Aí ele vai. Eu estou meio confuso porque eu não estou lendo o texto. Eu não mandei para mim, porque não é o foco. Aí ele vai e diz, Jeremias, buscar-me-eis e me achareis. Como? Quando me buscardes todo o coração, 10%, de todo 20%, o coração, 90%, 99%. Me buscar-me-eis e me achareis. Espera aí. Buscar-me-eis e me achareis. Se você me achar, vai faltar feira? Vai faltar carro? Vai faltar avião se você precisar? Vai faltar um sapato bonito? Roupa bonita? Se você me achar? Claro que não. Ele disse isso. Que aqueles, os lírios do campo se vestiam melhor que Salomão. Quem era Salomão? O homem mais rico que já habitou na terra desde a criação do mundo. Salomão. Aí ele fala que o lírio do campo, que hoje se veste e amanhã é queimado porque ele seca, o lírio do campo se veste melhor do que Salomão vestiu. Por que você se preocupa? Quanto ao que é a vez de comer? Quanto ao que é a vez de beber? Quanto ao que é a vez de vestir? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí quando ele fala em buscar o reino, quando Jesus fala em buscar o reino, eu estou falando tudo aqui sem pegar na Bíblia, porque a gente vai perder tempo sem pegar na Bíblia. Quando ele fala de buscar primeiro o reino, aí ele vai para Mateus 11, ele fala assim, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Quando você ergueu os seus braços e você disse, Jesus, Tu és o meu Senhor, o Senhor da minha vida, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e me sarou, e me chamou, e me deu vida. Quando você fez isso por força. Então aqui você vai entender que existe mais dois momentos. Dois momentos na criação, dois momentos no nascimento e na opção de reino. Reino é com força. E ele vai do mesmo jeito que Jeremias falou, olha, buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscar, de todo o vosso coração. Ok? Todo, né? Aí, quando Jesus fala de reino, ele diz assim, é semelhante ao homem que encontra um terreno. Ele descobre que nesse terreno tem um tesouro profundo. Ele volta e faz o quê? Vende 50% dos seus bens e vai e compra o terreno. Ele vende tudo que possui. Está vendo como que um ponto faz diferença na palavra de Deus? Vai, vende tudo e adquire o campo. Aí ele dá de novo outro exemplo.
O reino de Deus é semelhante a um homem que compra pérolas. Ele encontra uma pérola e fica encantado. Ó, ele está dizendo que o reino é semelhante a um homem que comprador de pérolas. Ele fica encantado. Você foi encantado com o reino? Você vive encantado diariamente quando acorda e respira? Porque ele está comparando pérola com o reino. Então, ele está dizendo que eu deveria, todos os dias, na hora que eu abro os olhos, abrir os olhos com encantamento, na possibilidade de dar mais um passo para dentro do reino. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus é semelhante a um comprador de pérolas. Aí ele volta, vende a metade dos bens. Hein? Vende tudo. Jeremias fala, se me buscardes de todo o coração. Aí ele encontrou com o jovem, ele perguntou ao jovem, Senhor, eu quero seguir o Senhor. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse, simples, meu filho, ouça, Moisés, obedeça aos mandamentos. Ah, mas isso eu tenho obedecido desde a minha juventude. Ah, é? Tá bom, então está faltando uma coisa. Vai e faz o quê? Vende 50% dos seus bens. E depois vem e me segue. Vai, vende tudo que possui. E vem e me segue. Reino de Deus não vai ser encontrado se todo o coração não estiver sendo aplicado na busca do reino. Eu imagino que quando ele fala que o reino é tomado por esforço, deve ser mesmo, porque não é fácil você pegar, você se desprender de tudo aquilo que você foi ensinado desde bebê a valorizar, a segurar, a poupar, a ter a sua própria independência financeira, ter a sua liberdade econômica. Nós fomos ensinados desde criança que o homem é respeitado pelo que ele possui, pelo que ele é intelectualmente, né? A sua maior riqueza é aquilo que ele possui na mente, que ele possui de patrimônio, que ele possui de família, prosperidade dele é a família. Mas quando ele diz venda tudo, ele está dizendo dinheiro, casa, carro, família, filho, esposa, tudo. Nenhuma dessas coisas e pessoas pode ser maior que ele. Uma vez o Espírito Santo falou comigo: cuidado com as coisas que você ama demais. Cuidado, porque Deus é ciumento. Ele não aceita assim concorrer com outra coisa. Então aquilo que você ama demais, você sabe o que, é que você pode estar fazendo? Acelerando para perder um filho, marido, pai, mãe, patrimônio, carro. Aquilo que você ama demais, você está acelerando no processo de perda. Porque se Deus quer você para Ele, Ele não vai deixar que um carro tire você eternamente da presença dEle. Ele vai te tirar o carro. Muito possivelmente Ele vai tirar o seu carro.
Se ele não deixa de ser o carro e passa a ser o filho, que tem pessoas que faz até medo, coitado, meu Deus. Se esse pai perder esse filho, ele não tem mais vida. Por quê? Porque o filho está acima de tudo na vida dele. Não é para ser assim. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus, quando ele concluiu a obra redentora e falou: olha, a partir de agora, o homem não terá a opção de voltar para a vida automaticamente. Ele terá que voltar pela sua própria vontade, que é, a princípio, o novo nascimento. Agora, se ele quiser voltar para a vida e reinar comigo no reino, se ele quiser fazer parte do governo de Deus, onde Jesus é o príncipe da paz, onde ele reinará e nós seremos com ele seus ministros e administradores do reino. Estes aí terá que fazer pela força. É pela força que você entra no reino de Deus. É pela força que você toma o reino de Deus. A salvação você já recebeu de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se não vem de obra, nada que você possa fazer vai contribuir para a sua salvação, porque ela já foi te dada gratuitamente. Agora você pode batalhar todos os dias para conquistar uma coroa. Esta coroa, ela não vai vir de graça para a sua cabeça. A salvação veio de graça, mas a coroa da justiça, não. Eu espero que todos nós estamos tendo o entendimento deste princípio, possamos fazer como o apóstolo Paulo fez na carta aos Timóteos, na sua despedida, quando ele estava praticamente para perder a cabeça. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me resta a coroa da justiça, que ele me dará e dará a todos aqueles que em vida o amam. É esse lugar que está sendo sugerido para todos nós a buscar. É por isso que a gente sai de casa e vai para uma reunião de oração. É por isso que a gente aluga uma casa e passa muita dificuldade para pagar o aluguel dela no final do mês. E a gente vai ajudar outros que precisam mais da gente do que a gente merece. É em busca desta coroa que nós estamos. Pela salvação. Se todos nós formos para casa e ficar dormindo o dia inteiro, até a sua vida acabar na terra, você não vai para o inferno. A não ser que você blasfemar contra o Espírito Santo. Mas se você não fizer nada mais, você não vai, porque é pela graça que você foi salvo. Isso não vem de vós, a sua salvação. Agora, você quer ouvir aquela saudação: vinde benditos do meu Pai, tive
sede, me deste o que beber. Tive fome, me deste o que comer. Estive nu e me vestiste. Estive preso e me visitaste. Agora, vem, Deus, reinar comigo. Vinde, benditos do meu Pai. Você quer ouvir essa saudação quando chegar lá? Então vamos buscar o reino, que é pela força. É pela força que nós buscamos o reino de Deus. Então essa é uma sugestão para cada um de nós que estamos acomodados, sabemos que poderemos ir 1 metro a mais, sabendo que poderemos ir 1 metro a mais, 1 quilômetro a mais. Levou sua capa, entregue também a túnica. Jesus, se você vê aí o tempo todo, ele está dando dica, ó, isso aqui, isso é pérola, viu? Se você fizer isso, você me buscou 100%. Aqui está uma dica. Ah, levou sua capa? Dá a túnica também. Ah, tomou um tapa na cara? Dá o outro lado. É isso aí. Estou dizendo que eu faço isso não, porque isso não é fácil. Mas a sugestão é para a gente não perder esta meditação 24 horas por dia. O apóstolo Paulo, o profeta Davi disse no Salmo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como? Como que é esse homem? Ele é como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Aleluia. Você já frutificou como você esperava? Ainda não, porque não é no tempo. No tempo certo vai acontecer. Amém? Amém. Louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado pela sua palavra. Te louvamos e bendizemos. Agora nós vamos passar um tempo, Pai, orando no Espírito, que é uma ferramenta de edificação, que nos faz entender o que é falar a linguagem do céu, para ouvir a palavra que vem do Senhor e compreender esta palavra. Te louvamos, Pai, te agradecemos.